Bom, bom dia, senhoras e senhores. Em nome do Cefatef, Centro de Formação e Estudos Terapêuticos da Família, e da Unifil, Centro Universitário Filadélfia, damos início, neste momento, ao 4º Fórum em Debate de 2022, Violência Doméstica no Contexto Familiar. Eu, Marta Reis, coordenadora do Núcleo Familiar de Dependência de Drogas pelo Cefatef, tenho o prazer em recebê-los e quero parabenizá-los pela presença hoje em busca do saber e da atualização profissional. Quero agradecer à Câmara Municipal por ceder esse espaço em nome da vereadora Edir Salles, que intermediou a possibilidade de realizarmos este evento. Agradeço também aos palestrantes e a vocês, público, que nos honram com sua presença. Informo que este evento está sendo transmitido pelo portal da Câmara Municipal pelo site www.câmara.sp.gov.br. Para iniciar nossos trabalhos, chamamos para compor a mesa de abertura o senhor Roberto Cavallini, diretor executivo do Cefatef. Professora mestra Cléo Melo, diretora pedagógica do Cefatef. Doutora Alexandra Fux, de Araújo, juíza da Vara da Infância do Tribunal de Justiça do Fórum de Itaquera, São Paulo, São Paulo. Professora doutora Cristiane Vaz de Moraes Pertuzzi. Professora doutora Michele Cury. Ok? Bom, agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e convidamos o senhor Roberto Cavallini para abrir oficialmente nosso 4º Fórum em Debate de 2022, Violência Doméstica no Contexto Familiar. Bom dia. Hoje, último fórum nosso desse ano, né? Deste ano. Agradeço a presença de vocês, apesar que teve esse aperto do Covid, e por isso a gente agradece mais ainda vocês terem vindo com a gente, e vamos começar esse evento entrando na violência na família, tá? É um assunto decorrente, é uma coisa que aumentou, e a gente está falando muito disso, e temos que falar mais. Ainda hoje eu estava conversando agora com o pessoal, antes de iniciarmos o fórum. Eu acho que a gente tem que ir atrás de coisa mais efetiva, tá? Porque muito se fala, mas e a violência está aumentando dentro da família, não só contra a mulher, mas na família em geral. Então, nós, o Cefatef, vamos incumbir de aumentar a nossa parte dos atendimentos sociais direcionado nesse foco mais de família, e pedindo a ajuda de vocês também, para nos ajudar nesse sentido, de tentar fazer alguma coisa, não só falar e discutir sobre isso, tá? Obrigado. Obrigada. A professora mestra Cléo, por favor. Bom dia a todos. Voltamos a usar máscara hoje, né? Então, assim, é uma coisa, essas variações aí do Covid, a gente tem que tomar cuidado, né, para ver o que vai acontecer. Eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer principalmente a presença da doutora Michele Cury, que é a psiquiatra que vai palestrar para vocês, da doutora Alexandra Fux também, que é a juíza, né, do Tribunal de Justiça, a Cristiane também, que é a doutora Cristiane, que também vai palestrar, falando sobre a violência na família. E acho que são temas que a gente traz para vocês muito atualizados, né? Eu acho que assim, a gente não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta neutra, nós temos que buscar respostas, né, sociais e mais amplas com a equipe de profissionais para a gente ver como que a gente lida, né, com essa crescente violência que a gente está vendo nas famílias. O que a gente precisa é profissionais competentes, profissionais sempre atualizados para a gente poder atender essa demanda, e é uma demanda que não é fácil, que cresce a cada dia, mas que pelo menos as pessoas que chegam até nós consigam, né, ter uma resposta um pouco mais com saúde para suas famílias e consigam erradicar um pouquinho essa onda de violência que a gente vive, né? Então, vamos nos unir, né, como profissionais e como sociedade, para a gente poder criar modelos novos e mais assertivos para combater
essa violência aí que está cada vez mais crescente. Obrigada pela presença de vocês. Espero contribuir hoje, né, para a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente pode fazer nessa temática. Muito obrigada. Ok. Doutora Alexandra, por favor. Bom dia a todos. Eu estou aqui como juíza. Eu estou há muito pouco tempo trabalhando com a família. Eu sou juíza de vara de família há 2 anos. Há 2 anos no Fórum de Itaquera. E o que a minha experiência tem trazido para mim? Eu observo que existe um grande índice de violência dentro das estruturas familiares. A gente vê muitas mulheres sendo vítimas de violência. Mas existe uma expectativa muito grande. Passa o outro microfone. Se você quiser tirar a máscara, nós agora sentados aí. Bom, eu sou juíza da família há 2 anos. E o que a gente observa? Que existe muita violência dentro das estruturas familiares. Por outro lado, quando as famílias buscam o Poder Judiciário, existe uma expectativa muito grande de que o Poder Judiciário vai dissolver essa violência. E há uma expectativa que, via de regra, é frustrada para a família, para a mulher que busca o Poder Judiciário, com a finalidade de pôr fim a essa violência. Por quê? Porque essa não é a finalidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem recursos para isso. A lei, da forma como ela é aprovada, da forma como ela é feita, e todos os instrumentos que o Poder Judiciário tem, são muito mais voltados à punição da violência, depois que ela já aconteceu. Existe um outro recurso que espelha uma tentativa de redução dessa violência, de controle dessa violência, mas ainda são instrumentos muito incipientes. E pela falta mesmo de uma experiência maior do ponto de vista preventivo, são instrumentos falhos. De qualquer forma, seja do ponto de vista preventivo, seja do ponto de vista punitivo, o Poder Judiciário não tem mecanismos para dissolver a violência. Pode tentar bloquear a violência, mas jamais dissolver a violência que existe dentro da família, dentro dos laços familiares. Então, eu tenho até buscado muitas vezes apoio do Cefatef, né, com essa finalidade de proporcionar às partes um instrumental fora do Poder Judiciário, na tentativa de instrumentalizar as partes com recursos viáveis para a redução dessa violência, para que a família consiga viver de uma forma mais harmônica. Bom, mas isso muitas vezes é frustrante, né, para as partes, porque elas estão lá buscando uma solução, né? Mas definitivamente não existe essa solução para a violência dentro dos instrumentos que o Poder Judiciário dispõe. Por favor, a doutora Michele, o seu bom dia. Eu falo alto por natureza, mas eu vou tirar a máscara só para ter certeza que todo mundo está me escutando. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui, de compor a mesa e de estar aqui com vocês. Primeiro porque a minha área eu sou psiquiatra, né? É uma área cheia de estigmas, apesar de hoje em dia isso estar melhorando, enfim. Mas é muito gostoso poder conversar com todo mundo, né? Com pessoas que, inclusive, não são da área especificamente da saúde mental, porque eu até estava comentando aqui com o pessoal também, né? Não adianta um ou outro saber o que é um comportamento violento, como reconhecer isso, não adianta eu só saber, né? Então, quanto mais a gente conseguir divulgar para as pessoas, para que tenham reconhecimento do comportamento violento, das consequências da violência doméstica, mas a gente consegue fazer com que isso possa ter um desdobramento menos grave do que o que a gente tem visto hoje em dia, né? Até hoje, na verdade. Então, eu estou bem feliz, de verdade, de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que a gente tenha uma manhã bem proveitosa. Estou à disposição para as dúvidas de quem tiver. E agradeço muito por terem me chamado. Por favor, doutora Cristiane. Bom, também é um prazer estar aqui com vocês.
né? Muitos de vocês conhecidos aqui, nossos queridos alunos, né? Queridos colegas. E também, hoje eu acho que a ideia é que a gente possa realmente trocar, né? Trocar algumas contribuições aqui entre nós, e também a ideia é que a gente possa discutir o que vem se fazendo, né? Não só aqui no Brasil, mas também o que vem se fazendo na terapia de família em termos de técnicas, né? De abordagens no mundo, né? Então, vou tentar trazer para vocês algumas contribuições, em especial da terapia pós-moderna. Bom, então é um prazer, a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Obrigada. Agradeço a presença de todos. Por favor, vamos desfazer a mesa para que a gente possa passar para a primeira palestra. Você quer falar? Vai continuar? Eles mudaram aqui, eles mudaram a dinâmica e não me contaram. Vamos lá. Nós não contamos para ela. Gente, como é que contrata uma MC, não explica, muda a coisa e não fala com ela, não é? Desculpa, Marta. O que acontece? Nós entramos com a palestra, inclusive esse primeiro slide que está aí, que o Eugênio vai mudar agora, é da saúde mental, que vem com a doutora... Michele. A doutora Michele. E agora vai ser a doutora Então, Michele. nós vamos mudar esse slide para voltar do fórum, porque nós temos que aproveitar que a doutora juíza deu conseguiu estar conosco aqui hoje, e ela não pode ficar muito tempo. Então, nós vamos abrir uma mesa aqui, trazer um assunto, até debater, que ela pode explanar mais, nós também, e até abrir algumas perguntas, se for o caso, para depois a gente entra efetivamente na palestra. Nós só estamos fazendo essa mudança para ter mais contato com a juíza junto com a gente, que eu sei que há muitas dúvidas, sempre tem uma dúvida, sempre tem aquela coisa da gente querer saber como é que faz, mas não é, você veja como ela trouxe, a coisa está mais difícil. Então, traz alguma... quem começa com você? Pode abrir. Vamos falar sobre a violência. Aproveitando aqui a juíza, gente, porque assim, a gente trabalha, achei interessante o que a doutora colocou, porque assim, a maior parte das pessoas estão judicializando agora até as relações familiares, né? Então, assim, eu tenho um problema com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, eu vou lá e abro um processo e passo, né, para o judiciário resolver um problema que eu poderia negociar. As pessoas, assim, dentro da área da terapia familiar, a gente trabalha para o crescimento emocional das pessoas, para que elas tenham autonomia para resolver os próprios problemas. Claro que isso não acontece, né? Então, assim, toda vez primeiro vai pelo judiciário para depois a gente fazer um trabalho em cima de como eles podem resolver o problema. Quando nós tivemos a parceria com o tribunal, foi trabalhado isso. Como que a gente pode lidar com essa violência? E a gente está intervindo para poder injetar saúde nessas famílias. E não só ficar dependendo de um parecer judicial, né? Às vezes muito mais punitivo do que qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, como a doutora falou, alimenta mais, né, a violência do que a gente realmente erradica. E aí eu gostaria que ela falasse um pouquinho a respeito disso, né? Até do número de processos que tem e o quanto, às vezes, inviabiliza deixar só o judiciário com essa demanda toda que está tendo, né, dentro da área da violência doméstica, dentro da área da violência contra a mulher, criança. Doutora, até a gente cobra muito. O meu processo está 10 anos lá e não resolve. O que esse povo está fazendo? Cadê o juiz? Não é, doutora? É bem mais ou menos assim. Até a Cléo colocar, a juíza lá de Itaquera, não é? Do Fórum de Itaquera, se ela colocar a quantidade, mais ou menos, para a gente ter uma noção do que é isso. Na reunião que nós ficamos assim, até abismado. Então, a quantidade, realmente, a judicialização da família tem aumentado muito, né? Não no último ano, não no último ano, exatamente, mas nos últimos 20 anos. Né? Então, tem sido um processo crescente. E, para dar uma noção de números, nos últimos meses, entraram, em média, 500 processos por mês para cada juiz, começando, ou seja, se for multiplicar por ano, é 12 vezes 500. Né, por juiz, né? Isso só na vara, só na sua vara. Só na minha vara. Somos 2 juízes, fica metade para cada juiz, né? Então, 500 processos vezes 12,
3.000 novos para cada juiz por ano, né? Então, e existe essa expectativa das pessoas de que realmente o Poder Judiciário vai resolver tudo. E a função do Poder Judiciário é principalmente diluir os conflitos. E as técnicas de diluição num Estado democrático não implicam necessariamente numa solução imediata. Primeiro, porque existe o chamado princípio do contraditório. A gente não pode decidir nada sem ouvir a outra parte, né? Então, as pessoas às vezes chegam com aquela expectativa: olha, eu vou mostrar para o juiz que eu tenho razão. Aí o juiz é obrigado a ouvir a outra parte, isso já traz uma expectativa. Por quê? Porque para ouvir a outra parte tem que citar. Essa demanda absurda de processos, o que leva? Uma quantidade absurda de mandados de citação a serem expedidos. No fórum em que eu trabalho, tem 4.000 mandados de citação em atraso. Ou seja, a velocidade da citação, que não é um ato que o juiz faz, mas que é o oficial de justiça que vai fazer, já vai demorar 3 meses a 6 meses, que o mandado vai entrar naquela fila de cumprimento, né? Então, durante esse tempo de expectativa, muitas vezes já aumenta a frustração das pessoas em relação ao conflito, a falta de solução para o conflito, e isso acaba até intensificando o conflito entre as partes. E aí a lei primeiro manda que seja o processo encaminhado para uma tentativa de conciliação, de mediação. Ou seja, até a parte realmente chegar no juiz demora. E não porque o juiz não queira atender, porque a lei já estipula um determinado roteiro, tá? E essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, por quê? Porque primeiro se busca dar para as partes todas as oportunidades de, entre elas, resolverem o conflito, né? Então, só após essa solução, essa mediação, é que o juiz vai ver que provas que ele vai produzir, né? E aí o juiz vai sanear o processo, estabelecer a produção de provas. E em toda essa dinâmica, o contato do judiciário com as partes é um contato muito pequeno. A função do juiz no Brasil, talvez alguém aqui do público tenha tido contato com as ciências sociais, mas dentro da sociologia costuma-se analisar a função do servidor público como de um profissional de nível de rua, porque ele tem contato intenso com as partes, né? Esse não é o caso, não é essa a função do Poder Judiciário no Brasil. Em alguns países existe aquele juiz que é o juiz de paz, que frequenta a comunidade e tal, mas essa não é, via de regra, a função que o juiz exerce no Brasil. Toda a função que é desenhada pela lei para o juiz no Poder Judiciário é uma função que mantém uma certa distância, igual entre as duas partes, para que o juiz possa julgar com isenção. Então, o juiz vai julgar dentro da lei, dentro daquilo que está escrito na lei. Na lei, por exemplo, não vai estar escrito que o pai tem que pegar a criança às 9 horas ou às 18 horas, né? Então, quando as partes têm uma demanda que não está escrita na lei, o juiz ouve um, ouve o outro e encaminha o processo para o psicólogo, para o assistente social, que pode fazer uma sugestão, e o juiz quase sempre vai acolher a sugestão desse psicólogo, desse assistente social, porque é alguma coisa que não está na lei, né? O juiz não tem como superar esses impasses de elementos que não são elementos propriamente normativos. E aí o juiz tem que se socorrer de todo esse outro instrumental e tomar uma decisão. Se as partes não chegam à conclusão, se a criança vai sair de casa às 10 ou às 18, o juiz verifica que a criança sai da escola meio-dia, então fala, então a criança vai sair 1h, ponto, né? Após ouvir a dinâmica familiar. Mas o juiz não vai apresentar uma solução para aquela violência que está atrás de uma disputa que às vezes é pequena, né? Como o horário da saída da escola. Tem todo um discurso de violência por trás até desse detalhe, né? E que acaba gerando a briga na porta de casa, a polícia e, eventualmente, atos de violência física por causa de um elementozinho bobo, né? Aparentemente bobo, né? Agora, o juiz tem que analisar todos esses 500 processos que chegam por mês dentro de um determinado trilho, que é aquele que foi estabelecido pela norma.
Então, o juiz não vai analisar cada uma das partes em concreto, verificar se cada uma dessas pessoas tem recursos ou não, apresentar novos recursos para a pessoa superar a forma de lidar com a violência. O juiz não vai estar conversando com cada um, dando conselhos. Essa não é a função do juiz dentro de um processo judicial no Brasil, né? Então, muitas vezes a expectativa é frustrada, né? Porque a realidade é essa. Então aí é boa essa explanação que a senhora está trazendo, porque muita gente não sabe. É a mesma coisa, a hora que você tem uma violência ali, eu vou lá tirar um BO na delegacia e vai cessar. Agora, até fez esse BO e tem aquela sequência que vai parar no juiz, o juiz não vai conseguir cessar essa violência. Aí vem aquelas coisas que eu estava falando, que nós temos que fazer alguma coisa além de falar. A doutora está fazendo essa parceria com o Cefatef que ela criou para a gente fazermos um trabalho após ou até dentro de uma parte terapêutica, que o judiciário não tem como fazer, gente. A psicóloga que está lá não é para fazer um tipo desse trabalho, mesmo assistente social. Tem hora que a gente cobra muito e sem saber quem nós cobramos, aonde nós cobramos, como nós vamos cobrar. E ficamos falando e cobrando, mas o juiz não decidiu. Decidiu? Mas como que ele não decidiu a meu favor? Por quê? E outra, nós temos, até chegar no juiz, nós temos os advogados, que cada um vê o interesse do seu cliente, mas também vê o interesse dele, como profissional. Então, a coisa aumenta. É um marido e uma esposa, vamos dizer, mais um advogado de cá, um advogado de cá, que o juiz vai ter que definir isso daí. Com 500 processos um mês, gente. Se você colocar 3.000 para um juiz por ano, ele tem que julgar quantos por dia? Quantos por dia ele tem que ler e dar o parecer dele? Quantos? Mesmo que ele tivesse um batalhão de funcionários para fazer isso, a não ser que o funcionário vai ditar a sentença. Aí vamos dividir a sentença aqui entre vários, não é? Porque, do contrário, é impossível, é ilógico, é uma coisa fora do comum, tá? Então, a gente entender bem do juiz, se você tiver alguma dúvida, até a doutora está aqui, ela pode explicar sim, mas para a gente entender bem essa parte do judiciário, como que a gente pode aproveitar, inclusive, do judiciário está também para nos servir como sociedade, tá? Então, como a gente pode tirar um proveito disso? A doutora já deu um grande passo nessa parte, de vir falar, de fazer essa parceria com a gente, para a gente atender essas famílias. Nós estamos com, se eu não me engano, 7, 8 famílias em atendimento no Fórum de Itaquera, para até fazer uma experiência com a gente, como é que a gente pode fazer. Mas agradeço demais para a nação, doutora. Se alguém tiver alguma pergunta, porque muitas vezes existe uma dúvida muito grande na função do Poder Judiciário na família. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode formular uma pergunta que eu esclareço. Por favor, se tiver alguma pergunta, vocês anotam, que aí outra pessoa fale, e o Eugênio vai recolher e passa para a doutora, tá? Obrigado. Michele, quer falar alguma coisa, Michele? Primeiro, dizer que, meu Deus, né? Que aula, né? Que show, né? Meu Deus. Obrigada, doutora. Eu percebo, de fato, né, que até como parte do comportamento humano, a gente tem a tendência de colocar muita expectativa no que o outro pode fazer pela resolução do nosso problema, né? Então, de fato, eu posso imaginar, porque isso acontece muito na minha área também, né, de uma expectativa de uma coisa quase que mágica, né, de uma mudança, de que, olha, não, quando chegar no juiz, ela vai mudar, vai melhorar tudo, né? Então, inclusive, deve ser muito difícil para a senhora também, assim, qualquer outro juiz também, de ter que lidar com essa pressão, né, das pessoas esperarem, terem uma expectativa completamente fantasiosa nesse sentido, de que as coisas da vida deles vão ser transformadas a partir do seu trabalho, né, sendo que, inclusive, quando a gente tem uma formação específica em determinadas áreas, a gente às vezes não consegue compreender o que está na mão do outro, né, mas já adianto que foi extremamente esclarecedora mesmo. Muito obrigada. Tinha uma coisa que a senhora falou que eu realmente não me imaginava, né? Imagina, 500 processos por mês, né? De fato, é quase que impossível, né? Também, para mim, acho que sim, a gente, né, não tem essa noção, né, desses detalhes, de todo esse contexto, né? E fiquei pensando o quanto é importante, né, essa parceria, né, e essa comunicação, né? E
e cada vez mais, eu acho que todas as áreas, né? Quando a gente fala dessa questão da violência, o quanto a gente precisa estar em rede, né? E essa rede que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar como profissionais e como solução e dissolução desses problemas, né? E que são problemas sistêmicos, endêmicos na nossa sociedade e na nossa cultura. E que, como profissionais de diferentes áreas, que a gente precisa realmente se unir. E eu fiquei pensando, né, doutora, se quanto tem no judiciário, eu realmente também não conheço atualmente tão a fundo, e eu fiquei pensando um pouco nos estudos que eu tenho feito como terapeuta e como psicóloga, como terapeuta de família, de casal, e que eu tenho estudado um pouco sobre a terapia no mundo, não só no Brasil, se nos fóruns tem trabalhos de grupos, né? Trabalhos de mediações, né? O quanto realmente o judiciário tem cada vez mais investido, principalmente falando até de São Paulo, né? E até talvez na sua vara, né? Porque cada vez mais, mesmo para nós psicólogos e para nós terapeutas, por mais que a gente faça esse trabalho de terapia de família, a gente também consegue, né? Mesmo nós no Cefatef, a gente consegue atender, sei lá, se a gente conseguir atender, né, 50, vamos supor, daqui a pouco 100 famílias, né? 110 meses, né? Mas quanto mais a gente trabalhar e desenvolver trabalhos de grupos, por exemplo, grupos com mulheres que são violentadas, grupos de homens, que a gente até tem um trabalho, né? Que a gente quer aí cada vez mais expandir, grupos de mediação, grupos com crianças. Eu trabalho com trauma também, né? Então, com trabalhos de crianças que são vítimas de trauma. Quanto mais a gente fazer esse trabalho paralelo, né, ao trabalho de terapia de família, mais a gente vai conseguir mudar essas narrativas da violência, né, que é um pouco o que eu vou falar daqui na minha fala mais posteriormente. Porque, na verdade, a narrativa da violência, para a gente poder mudar e dissolver, ela é uma narrativa que tem que ser trabalhada nesses diferentes contextos, né? Então, e é em conjunto, né? Porque é isso que a senhora estava falando, que o juiz ele vai ter que ouvir essas múltiplas vozes dos múltiplos profissionais, intergrupos, né? Multigrupos profissionais, para que a gente possa, em conjunto, poder fazer alguma coisa, né? E cada vez mais a terapia de família, só para falar um pouquinho, já fazer um spoilerzinho do que tem que ser feito no mundo, a terapia de família ela tem ido nas comunidades. A terapia de família ela tem ido como uma terapia comunitária. Ela tem sido desenvolvido nos grupos, nas comunidades, né? Então, a gente tem Ruanda, a gente tem na África, por exemplo, trabalho de grupos para trabalhar com as mulheres vítimas de violência, né? Com as crianças traumatizadas, né? Então, é aí onde a gente começa a trabalhar a mudança dos paradigmas da narrativa, para ajudar, porque daí não chega no juiz, ou se chegar no juiz, já vai chegar de uma forma realmente para o juiz fazer aquele trabalho do que precisa realmente ser feito, né? O que tem que ser tratado, ele já está sendo feito nas comunidades. E potencializando, não é os terapeutas necessariamente, os terapeutas são alguns mediadores, mas os que trabalham com a comunidade, com as mulheres e com as pessoas vítimas de trauma, que não são só as mulheres, né, porque são todas as pessoas que são vítimas de trauma e de violência, são os multiplicadores, né? São as outras pessoas também, os agentes comunitários. Então, só para dar um spoilerzinho aí, como é que a gente pode transpor aí, talvez, né, e construir outros trabalhos que o Cefatef acho que pode, de uma certa forma, contribuir e que a gente pode fazer múltiplos diálogos aí daqui para frente, né? E parabéns aí pela iniciativa, pela conversa e que se multipliquem varas como a da senhora aqui em São Paulo e pelo Brasil. Obrigada. Okay. Eu tenho só uma perguntinha, acho que até para completar o que a doutora Cristiane estava falando, uma pergunta do auditório. Qual é o tipo de violência mais comum que chega para a senhora, para vocês, né, na vara? Olha, não existe uma estatística de qual é o tipo de violência mais comum. O que a gente percebe, tem muita narrativa. É muito comum que o processo que entra, por exemplo, envolvendo guarda de criança, guarda e visitas... Um pouquinho mais perto. Tá. O problema é que a gente percebe com mais intensidade. Tá? Não posso dizer que seja o problema mais comum, porque a gente não tem uma estatística.
né? Mas o problema que aparece nos processos com mais intensidade, com mais tensão e que tem mais dificuldade de solução é a questão da guarda da criança e da regulamentação da visita dessa criança, num contexto que a mãe já foi vítima de violência doméstica, porque a criança continua tendo o direito de acesso ao genitor. Muitas vezes a criança tem um bom relacionamento com o pai, né? Mas, por outro lado, a mãe que foi vítima de violência doméstica tem uma medida protetiva e toda a violência que já cercou esse casal dificulta muito o acesso da criança igualmente a ambos os pais. Esse é um direito da criança, de ter acesso aos dois pais. E cabe ao Poder Judiciário preservar o direito de acesso da criança ao pai, mesmo nesse contexto de violência. Então, é muito difícil a gente buscar uma solução mediada, né? Existem algumas soluções alternativas, por exemplo, o Poder Judiciário dispõe de um recurso chamado CEVAT, que é um centro que existe, fica lá no Tatuapé, em que essas visitas são feitas são visitas vigiadas, feitas através tem psicólogos que dão uma assessoria, né, e que acompanham o pai nesse momento, né, o pai e a criança nesse momento. Mas toda a relação da criança com o pai, com o genitor, já fica um pouco comprometida diante de toda essa situação de violência que cerca a família como um todo, né? E é muito difícil superar isso, e o Poder Judiciário não tem nenhum recurso para efetivamente superar essa questão. A gente precisa de um apoio dos psicólogos, de um serviço de psicologia, na tentativa de resgatar essa relação entre pai e filho, na medida do possível, né? Mas, infelizmente, as chances de sucesso que a gente vê para essa família são muito pequenas, até porque a gente tem muito pouco recurso para encaminhar essas famílias, né? E existe muita resistência de participação também das famílias. Muitas vezes a família só se submete a um acompanhamento psicológico depois que a solução jurídica não foi boa para ela, né? Depois que ela sentiu que a sentença não é como ela queria, né? Às vezes você convida aquela família para participar, que você não pode obrigar a família a participar de um serviço de apoio, né? Então, você convida uma vez, duas, o serviço de apoio fica lá à disposição e eles não vão. Só depois de uma sentença que eles consideram péssima, né, porque não era aquilo que estava dentro da expectativa deles, aí eles aceitam um serviço de apoio. Ótimo. E eu acho que esse aceita o serviço de apoio até para tentar mudar essa sentença, né, doutora? Pode ser que nesse serviço de apoio ele tenha uma influência com o juiz e pode dar uma ajuda para cá, para lá. Mas veja bem como é difícil isso. Nós estamos falando de violência, hein? A doutora, ela está entrando na parte dela da criança e adolescente, aquela coisa toda, a vara da infância, não entra a parte criminal no assunto, tá? Na hora que tem a agressão, aí vem a área... Então, a coisa vai mais longe ainda. Ela aumenta. Pode falar, doutora. Um outro detalhe. Muitas vezes as partes... É uma das técnicas que se utiliza no Estado de Direito a compartimentalização do conflito para que ele seja solucionado. E isso acontece em todos os ramos do direito. Então, existem, assim como para vocês, para os psicólogos, existem diversos métodos, diversas técnicas que, de acordo com o caso, uma determinada técnica é mais adequada ou outra, o Poder Judiciário também tem as suas regras. Então, as varas, elas são divididas em competências, né? Então, tem a vara da família, aí tem a vara da infância, tem a vara da violência doméstica, tem a vara criminal. Tem a vara civil e assim por diante. Uma mesma questão que no mundo de verdade entra em todas essas competências, ela vai ser dividida, compartimentada em pedacinhos, e o mesmo fato da vida real vai virar um processo na vara de família, um outro processo na vara de infância, um outro processo na vara de violência doméstica, um outro processo na vara criminal. E o juiz da família só vai olhar para aquele processo com o instrumental da vara de família.
Já o juiz da infância vai olhar para aquele processo com o instrumental da vara de infância. E o processo da violência doméstica vai olhar para aquele processo com o olhar da violência doméstica. Do criminal, por sua vez, com o instrumental da vara criminal. Recentemente teve uma mudança legislativa, o Código de Processo Civil de 2015, que estabeleceu o Instituto da Cooperação. Porque, óbvio, que essa compartimentalização acaba trazendo decisões que podem ser conflitantes entre si, e aí há um outro problema, como cumprir todas essas sentenças, né? Como cumprir todas essas decisões que existem conflito, que trazem conflitos entre si, em relação ao mesmo fato, né? Então, o Instituto da Cooperação buscou criar mecanismos para que a prova possa ser produzida em conjunto e evitar, ao máximo possível, essa disparidade entre os títulos judiciais formados, né? Mas o Instituto da Cooperação é um instituto muito novo, só tem 7 anos no nosso ordenamento. Então, ele existe em teoria, mas ele ainda está em fase de desenvolvimento. A gente tem muito pouco instrumento de cooperação efetiva entre as diversas áreas, né? Os sistemas ainda estão criando mecanismos para se comunicar e evitar esse tipo de falta de sincronia entre as decisões. E, então, hoje, o que ainda prepondera bom, faz parte mesmo do Estado Democrático de Direito essa compartimentalização, né? Justamente porque o juiz ele não pode dar conta de um todo, tem diversos aspectos, um conflito, né? E é uma técnica judiciária, desde tempos imemoriais, essa compartimentalização do conflito, né? O homem sai de uma sociedade violenta, então, para ele entrar dentro de uma sociedade que é regrada, né? Isso sair de um mundo hobbesiano, né, do ponto de vista filosófico, para a gente entrar num mundo que é todo regrado, né? Então, essas regras compartimentam o conflito para evitar que os homens se matem, né? Mas isso não elimina a violência que existe no mundo de verdade, né? Então, a gente vai lidar com regras, tentando acabar com aquela violência, né? Mas todo esse processo é cheio de compartimentozinhos. E esses compartimentos não se comunicam, não existem ainda linhas de ligação. A gente está tentando criar, não quer dizer que a gente vai ser bem-sucedido, né? Porque isso vai ser um novo processo, né? Mas um juiz normalmente não olha para o trabalho do outro. Cada juiz vai julgar dentro do seu compartimentozinho. Muito bom. Vai demorar mais ainda, né? Qualquer tipo de ação, ou então, pelo menos, intervenção para erradicar a violência. Aí tudo é demorado mesmo. Olha, dentro do fórum a gente tem muito pouco. Todos os juízes, cada um recebe 3.000 processos. Nós somos lá no fórum 6 juízes de família e 1 juiz da infância, e o juiz da infância tem muito mais problemas urgentes do que um juiz de família. Mas nós temos, mas são 6 juízes de família com 1 assistente social que trabalha com a família. Então, todos os processos vão para uma assistente social. Então, a fila para passar por um laudo de assistente social, nós estamos marcando laudos para 2025. Então, o processo que entra em 2022 vai ter um laudo com assistente social em 2025, porque não existe uma estrutura. Com um laudo psicológico em 2026. Mais um pouco. Né? Então, aquela criança ou aquela pessoa que foi vítima de violência doméstica em 2022 vai ter uma prova produzida com o olhar de 2025 e 2026. Né? E para ter uma sentença em 2027. Né? Porque vai chegar o laudo, vai ter que abrir vista para ambas as partes, porque ambas as partes possam se manifestar sobre o laudo, possam ter o prazo para pedir uma nova prova, porque faz parte do Estado Democrático de Direito estabelecer o contraditório, é um princípio constitucional. Então, sobre esse laudo, quando o juiz recebe o laudo, ele não pode já julgar, tá? Porque senão essa sentença vai ser nula. Então, o juiz abre o prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo, para que elas peçam outras provas. Se as partes não gostarem do laudo, elas têm o direito de formular um outro laudo, contraposto àquele laudo. Então, depois que as partes se manifestaram, o juiz encerra a instrução, dá um prazo para alegações finais. O que é alegações finais? Aquele negócio que nos filmes vocês veem que os advogados de ambas as partes têm direito de fazer um fechamento, né? Então,
Só que no Brasil a gente não tem muita oralidade no processo. Normalmente, essas alegações finais vão vir por escrito, mas é um prazo que o juiz tem que dar para as partes de apresentar essas alegações finais, tá? Para fazer o fechamento. E só depois, no decurso de todos esses prazos, o juiz pode fazer uma sentença, porque se ele se apressar, essa sentença vai ser nula. Vai caber um recurso para o tribunal vai anular a sentença porque os prazos legais não foram observados. Aí o processo vai voltar para o juiz para que ele observe todos esses prazos e faça uma nova sentença. Então, não adianta o juiz querer correr, porque senão vai ser tudo anulado e a gente vai voltar atrás no processo, tá? Então, o juiz tem que evitar que o processo volte para trás, tem que evitar uma sentença com chance de ser nula e tem que observar todos esses prazos. Então, não tem jeito, não adianta a gente querer atropelar, não adianta querer fazer uma sentença agora sem fazer a prova, que vai ser feita em 2024, 25, 26. Não adianta a gente querer fazer uma sentença antes da hora, que essa sentença vai ser nula. Então, o que a gente busca fazer? Durante esse período que existe, entre entrar com a ação, as partes entrarem com a ação, e ser produzida a prova com um laudo social, psicológico, que vai ser em 2025, 2026, a gente encaminhar as partes para algum serviço, como o Cefatef, né, que pode tentar uma solução mediada entre as partes, né? É aquilo que eu comentei com vocês. Muitas vezes, apesar da gente encaminhar, as partes não vão, né? E aí a gente não tem muito como obrigar a parte a ir, né? A gente disponibiliza o serviço. Às vezes até estipula uma multa, se ela não for, então, mas assim, a gente estipula a multa, a gente muitas vezes aplica a multa. Ontem, por exemplo, num processo, apliquei uma multa, porque a parte, por 2 vezes, ela até disse que ia e não foi. Na hora H, ela disse que ia e não foi. Deixou todo mundo esperando. Mas aí essa multa vai para a execução fiscal, para ela um dia pagar na execução fiscal. Quer dizer, pode pagar, não pagar, quem deve uma série de pequenas coisas, né, vai pagar essa multa? É relevante essa multa para ela, né? Muitas vezes é melhor ter a multa do que ir fazer um serviço de atendimento, né? Existe muita resistência à solução do conflito imediato, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vê no dia a dia. Eu falo sempre que é um desafio para o próprio profissional, né? Que assim, não adianta também querer passar tudo para um órgão público, querer que eles resolvam. Já atendi família, gente, que tinha assim, mais de 20 processos. Uma família onde era um casal e uma criança de 5 anos. Então, assim, família de origem de um, família de origem de outro, família afetiva, 20 processos. Então, assim, nós, quando vamos atender uma família dessa, nós, profissionais, que temos que ter recurso para mostrar para eles que eles não vão ter uma resposta que eles estão querendo, a contento. Não vai contentar ninguém. Quanto mais eles investirem em negociar, se conhecer melhor, ceder, ser um pouco mais tolerante, ver como que eles podem resolver o problema, melhor. Então, assim, ficar colocando um processo atrás do outro, a gente fala assim, 3 mil processos anuais. Mas talvez dentro desses 3 mil tem uma família que tem 5, 6 processos. Né? Então, olha só, o retrabalho que se tem, né, de pegar um processo, resolver uma pauta, depois ir para outra vara, resolver outra pauta, quer dizer, não vai ter uma solução. E parece que assim, as pessoas... Eu fui lá, abri um processo, resolvi meu problema. É como assim, agora o problema é do juiz, não é mais meu. Né? Então, assim, são pessoas que trazem problemas de várias gerações, não é nem aquela geração que está ali. Às vezes é um pai que tem um filho e vai passando de geração para geração. Problemas assim transgeracionais que aparecem lá, que não dá em uma intervenção, em uma solução que o juiz dá, vai resolver. Isso só vai aumentar. Então, assim, nós aqui, profissionais que estamos nessa área, que temos acesso a essas famílias, que as famílias vêm até nós sem nem a gente se divulgar, a família já chega, é que temos que fazer esse trabalho de mediar e orientar as famílias que ninguém melhor do que eles mesmos para resolver os próprios problemas, que eles precisam só negociar soluções melhores, né? Começarem a crescer um pouquinho mais para poder conseguir soluções melhores e mais saudáveis para a família deles. Então, assim, vai muito do profissional se atualizar e ter recurso para fechar
para poder, na verdade, assim, motivar as pessoas a buscar um meio melhor de resolução de problemas. Eu falo isso dos profissionais, gente, porque assim, nós somos os mediadores e tem profissionais que têm muita dificuldade também de falar sobre violência, de falar transparentemente o que está acontecendo com aquela família naquele momento, né? Eu já dei supervisão para profissionais, grupos de profissionais, que para falar sobre violência doméstica eu tive que intervir. Falei, vocês estão na 4ª sessão de terapia e vocês não perguntaram ainda se essa família sofre violência doméstica? Quando eles foram perguntar, a esposa falou assim, eu há 14 anos sofro violência doméstica. Estava o marido, ela e os 2 filhos. Os profissionais não perguntaram. Então, assim, se eu não pergunto, é como se eu não tivesse. Então, é nós que temos essa sensibilidade de começar a abordar assuntos que são estigmas também, né? Se a gente não pergunta, as famílias não falam. E aí a gente fica fazendo um trabalho também paliativo, que também não ajuda. Então, a gente tem que realmente se preparar, criar recursos, ganhar recursos para poder intervir com as famílias onde elas precisam e não onde elas querem. Nós temos que enxergar um pouco mais a fundo, quando nós atendemos família, para realmente não aumentar essa demanda, não aumentar esse número de violência que a gente vê por aí, e a demanda dos serviços públicos também, né? Que a gente só fica jogando gelo, parece. Obrigada. Até a doutora já está quase no horário dela, que ela tinha dito para nós até às 10h30, não é, doutora? Mas veja bem a importância de estar a doutora com a gente aqui, que ela trouxe uma noção do que o judiciário, o que é a dificuldade que é o judiciário. Que muita gente, até hoje, dentro da violência doméstica, acha que o judiciário é a solução. Espera a solução, mas é porque não sabe como é. Então, tudo isso... Gente, 2026, 2024, 2025, um laudo. Agora, mas por quê? Quantos funcionários tem? A doutora está falando na vara da... Um assistente social. Agora, gente, Itaquera é o tamanho que é Itaquera. Itaquera é maior que muitos estados. Nós estávamos até fazendo uma comparação, doutora, e nós formamos em terapia familiar sistêmica 110 funcionários do judiciário de Rondônia. São metade assistentes sociais, metade psicólogos, 110. Tem 1.200.000 habitantes. Itaquera tem 2,5 milhões de habitantes, se eu não me engano, tem 20 e poucos funcionários lá, 20 e poucos técnicos, não é isso? Então, vocês tiram uma noção, 2,5 milhões de habitantes, não chega a 20 e tantos técnicos. Nós temos efetivamente trabalhando 10 técnicos, efetivamente trabalhando, porque tem um que tem esclerose múltipla, está afastado, tem outros 2 também. Tem alguns que estão em vias de pedir aposentadoria. Sim. Então, e isso envolve o assistente social e o psicólogo. Sim. Só que é o total de psicólogos e assistentes sociais. Só que a gente tem que fazer o laudo de assistente social. Sim. E o laudo do psicólogo. Quer dizer, essa equipe toda. Sim. Né? E a maior parte deles atendem a infância. Tem um designado para atender família, porque a infância é muito mais urgente. A gente tem. Então, o laudo da infância tem que vir com muita rapidez. Então, para o laudo da infância vir com rapidez, o laudo da família não vem com rapidez. Né? Então, aí deu para vocês terem uma noção do tamanho que é a coisa, tá? Agora, de toda essa explanação que a doutora trouxe, como ela ensinou, deu uma aula para nós, que nem a doutora Michele falou, agradecendo, foi uma aula do judiciário que ela deu, que só quem é formado em direito está lá dentro que vai ter essa noção, e trouxe até mais dados, não é? Nós temos que repensar o que nós podemos fazer antes de chegar lá, no judiciário. Como? E fazer efetivamente, tá? O Cefatef já vai se colocar à disposição, inclusive da doutora Cristiane, onde vocês tiverem alguma ideia, trabalhem com um grupo, aquela coisa toda. Nós estamos, que eu estou sendo sempre cobrado do núcleo do homem, para cuidar desse homem dentro da violência. Só que é muito difícil, gente. Se com mulher, com família é difícil, doutor, com um homem, então, trazer um homem para bater um papo com a gente lá, ou um agressor, vamos falar assim, ou mesmo que não seja o agressor, que sofreu uma violência, bom, para começar, ele nem vai falar que ele apanhou, tá? Mas vamos dizer que ele fale, tenha coragem. Para levar, vocês não têm noção do que é isso.
a dificuldade. Então, nós vamos ter que repensar muito bem isso. Gostaria que a doutora terminasse, fizesse a explanação, porque senão, por nós, a senhora ficaria o dia inteiro aqui com a gente. Não, eu por mim também ficaria, mas infelizmente eu tenho um problema muito familiar para resolver, né? Eu estou numa fase de mudança e eu tenho que entregar a casa que eu moro. Então é uma coisa bem mundana, né? Mas eu fiquei muito contente de vir aqui para o evento. Gostei da oportunidade, né? Eu gosto quando eu tenho oportunidade de explicar o papel do judiciário, porque existe uma expectativa social muito grande em relação ao poder judiciário e as pessoas muitas vezes não entendem porque que o poder judiciário não corresponde às suas expectativas, né? Então eu gosto de explicar, não só de hoje, já em outras ocasiões também eu já tive essa oportunidade de explicar as limitações do poder judiciário, não somente recursos materiais, mas principalmente em relação a recursos técnicos, né? Esclarecer melhor qual é o papel constitucional do Poder Judiciário, o seu papel dentro de uma democracia, né? A necessidade de observância de regras, né? E como essas regras engessam a gente. Outro dia, até uma menina chegou para mim, uma menina de 12 anos, que me trouxe uma cartinha. E ela mencionou assim, eu queria que a senhora fosse justa comigo, que não observasse o direito, que fosse justa comigo. É uma menina que já está dentro do judiciário, assim, a vida dela foi dentro do judiciário, né? Ela tem 12 anos, mas ela já tem uma vivência com o Poder Judiciário desde que ela era pequenininha, né? Então, ela já passou por diversas instâncias, pela vara de infância, chegou agora... O caso dela chegou e ela agora tem 12 anos e ela pediu para ser ouvida pelo juiz. E ela disse para mim, olha, eu queria que a senhora fosse justa e não que observasse as normas, não que observasse a lei, né? E, no caso, até ela pedia para que fosse suspenso o dever dela de visitar o pai, que ela não queria mais ter contato com o genitor. Né? Então, assim, é uma menina que tem uma marca muito grande de violência desde que ela era pequena, né? Mas, muitas vezes, as partes conseguem realizar, e ela, na vida dela, de 12 anos, ela conseguiu realizar a diferença, aquilo que ela sentia como justiça para ela e daquilo que a lei determinava, né? Acho que muitas vezes já explicaram para ela, olha, você não pode parar de ver o seu pai, porque a lei fala que existe esse direito de visita, né? E a obrigação do Poder Judiciário é zelar pela lei. A guarda é compartilhada, existe o direito das crianças de convivência com ambos os genitores. Então, toda essa parte que é jurídica propriamente dita, as partes muitas vezes não compreendem quando elas formulam uma demanda perante o Poder Judiciário. E eu gosto de explicar isso, né, para que as pessoas, essa parte, né, do nosso serviço, né, do meu serviço propriamente dito, que não corresponde muitas vezes à expectativa da população, daqueles que buscam pela gente. Então, eles buscam alguma coisa, muitas vezes, que a gente não pode dar, que é uma decisão contra a lei, né? A gente tem que proferir decisões de acordo com a lei, né? E essa expectativa, muitas vezes, não é aquilo que as pessoas estão buscando para a gente. Muitas vezes, se a pessoa quer deseja alguma coisa que não está dentro da lei, então talvez fosse melhor ela chegar num acordo extrajudicial, né, num acordo fora do Poder Judiciário, porque ela não vai conseguir dentro do Poder Judiciário aquilo que estava dentro da expectativa dela. Então, eu gosto quando eu tenho a oportunidade de passar essa mensagem, né, então, que aí quando é possível passar essa explicação, muitas vezes quem lida com a pessoa fora do Poder Judiciário pode explicar para ela também as limitações do Poder Judiciário, né, e mostrar para ela que ela, talvez, se ela buscar uma outra solução mediada, ela pode ser mais feliz, né, porque acho que o objetivo de todo mundo na vida é ser feliz, né? O Poder Judiciário não vai trazer felicidade. Olha, muito obrigada. Realmente foi muito esclarecedor. Eu acho que fica, pelo menos para mim, ficou assim, algumas coisas aqui foram me passando, né? O que a gente pode fazer?
E eu acho que esse convite que o Roberto e a Cléo fizeram para vocês profissionais, né, trazer ideias. O que a gente pode fazer para quando chegar até o juiz, essa família não esteja tão machucada, né? Mas, olha, muito obrigada mesmo. E emocionada com o último, né? Foi a cereja do bolo, né? A lágrima parou aqui dessa criança. Mas imagina quantas estão nesse ponto. Eu agradeço, então, a participação da doutora e a todos. E agora eu peço para desfazer a mesa. E eu vou... Muito bom.